Deus. Michel, Deus abençoe Michel e Thaís. Sejam bem-vindos, pessoal. Glória a Deus. Emily Oliveira, Deus abençoe. Leonardo da Silva, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Rafael Moura, seja bem-vindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é quarta-feira. Nós vamos aí até as 20 horas com vocês. Deus abençoe a todos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, envie esse link aí para sua rede. Vamos trazer mais gente para essa live. Tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. A nova vida em Cristo. Embaixadores e o Ministério da Reconciliação. Sobre isso que eu quero falar. Sérgio Ferreira, você é tão interessante. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Mais alguém? Sorriso. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Glória a Jesus. Maravilha, estamos quase iniciando a nossa live. Já fiz a oração, já pedi a bênção de Deus. Então sejam todos bem-vindos, pessoal. Glória a Deus. Neto, seja bem-vindo, Neto. Glória a Daiane, Deus abençoe Daiane. Quem mais? Pessoal, avisa a sua rede aí que nós estamos iniciando a nossa live. Maria Ângela, Deus abençoe. Conrado Alves, Rita Gomes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deus abençoe, Sérgio. Glória a Deus. Gilberto Ramos, Maria Machado, Deus abençoe. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Aleluias. Glória a Deus. Pessoal, para quem não me conhece, né, seja bem-vindo, né? Dalva Santos, Valdívia. Não vi o resto. Valdívia. Deus abençoe. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E eu estou aqui segunda, quarta e sexta trazendo essa live desde o ano de 2020, pessoal. Nós estamos aqui nessa live. No passado era no Facebook, tá? E hoje nós estamos no Kawaii, no TikTok, já faz algum tempo. A nossa intenção aqui é trazer uma palavra de Deus para alegar a sua alma, o seu coração e trazer você de volta para a casa do Pai, se você estiver desviado. Se não estiver, para que você possa firmar cada vez mais com o Senhor. Esse é o projeto e o propósito do meu coração. E hoje eu quero falar sobre a nova vida em Cristo, embaixadores e o ministro da reconciliação. 3 assuntos dentro dessa temática que eu entendo que é muito importante para que nós possamos viver cada vez mais na presença do Senhor. E a gente começa assim: a nova vida em Cristo, o novo nascimento, o chamado ao novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer: necessário vos é nascer de novo. Amém, Jesus? Então, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender, que para nós termos acesso ao reino de Deus, para nós estarmos no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Não tem como você ser um participante do reino de Deus sem antes ter a experiência do novo nascimento. Essa é uma chamada que o Senhor Jesus fez para todos aqueles que querem segui-lo. Não há como você seguir a Cristo se você não for nascido de novo, se você não tiver um novo nascimento. A verdade é que as coisas de Deus, elas se discernem de forma espiritual. Uma pessoa carnal, uma pessoa mundana, uma pessoa que está apenas na área física, ela não consegue discernir, ela não consegue entender os planos de Deus, não consegue entender os propósitos divinos. É por isso que tem muitas pessoas hoje sendo enganadas pelas falácias do mundo. Por quê? Porque elas não nasceram de novo. Então o desafio para você nessa noite é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, é ter um novo nascimento, tá bom? E quando acontece isso, a Bíblia diz que então nasce uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que houve um novo nascimento, a pessoa torna-se uma nova criatura. E agora as coisas velhas já não têm mais sentido, já não fazem mais parte da vida dessa pessoa. Então é muito comum hoje as pessoas estarem servindo a Deus e continuando com as práticas antigas de pecado. Como pode?
né? Isso deixa claro que a pessoa não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo se torna uma nova criatura. E para nova criatura, tudo se faz novo. Porque as coisas velhas já se passaram. As coisas velhas já não têm mais sentido. As coisas velhas já não fazem mais parte da vida dela. Eu não estou dizendo que mesmo uma pessoa sendo uma nova criatura não tenha um momento ou outro que ela cometa algum pecado, alguma coisa. Não, isso vai acontecer. Porque ainda nós temos uma natureza, né, pecaminosa. Porém, essa pessoa não tem prazer no pecado, ela não satisfaz no pecado. Ela pode até errar, ela vai reconhecer, ela vai pedir perdão, porque ela não quer viver daquela forma, porque aquilo ali não agrada mais a alma dela, o coração dela. Então é muito importante nessa noite, para aqueles que já nasceram de novo, automaticamente se torna nova criatura e por conta disso ele não vive mais no pecado. Se você aceitou Jesus e vive no pecado ainda e tem prazer no pecado, então você não nasceu de novo. Você precisa aceitar a Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? A nova vida e a santificação. O que a Bíblia diz em Romanos 6, 4, 6? A Bíblia diz que a partir do momento que nós nascemos de novo, nos tornamos nova criatura, nós morremos para o pecado e vivemos agora para Deus. Romanos 6, 4, 6 diz: de maneira que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, se porventura você cometeu algum pecado e sente prazer em cometer o pecado, você não foi crucificado, você não crucificou a sua carne, você não crucificou a sua velha criatura, você não nasceu de novo, você não é nova criatura. E nessa noite é noite de você ponderar sobre isso e dizer para Deus: Pai, eu não quero sentir prazer nisso. E para isso você vai ter que aceitar Jesus, nascer de novo, porque Deus te chamou para ser nova criatura, para ser embaixador de Cristo, para ser um ministro do Evangelho, para ser um ministro do reino de Deus na terra. Tá? Que eu vou discorrer sobre isso mais abaixo. Dentro dessa interpretação, desse conhecimento, nós vamos ver que toda nova criatura tem já uma chamada para a santificação, para a santidade. 1 Pedro 1, 15, 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Quem nasce de Deus tem o DNA de Deus. Quem nasce de Deus pensa como Deus. Quem nasce de Deus fala como Deus. Quem nasce de Deus aspira e sonha os sonhos de Deus. E por esse motivo, querido, ele tem uma chamada para a santidade. O pecado pode se aproximar, o pecado pode tentar seduzir, o pecado pode tentar corromper essa pessoa, mas a Bíblia diz que ele sempre vai levantar a bandeira dizendo: eu sou santo, assim como meu Pai, como meu Deus é santo. E por conta disso a pessoa não vai voltar para trás, ela não vai retroceder, tá entendendo? E ainda que ela peque, ainda que ela caia, ela não ficará prostrada. Por quê? Porque ela entende que aquilo ali não é o que ela realmente quer daqui para frente, porque a vida dela agora é outra, e porque agora está vivendo em novidade de vida. Ok? Então toma posse nesta noite para a chamada para a santidade, para todos aqueles que nasceram de novo, para todos aqueles que são nova criatura. Amém, Jesus? A vida de Cristo em nós. Gálatas 2:20, Cristo vive em nós. Já cantava aí o nosso irmão Fernandinho, né, pastor Fernandinho, né? Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, né? Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha isso, querido, isso aqui é um diferencial. Aqueles que de fato nasceram de novo, são nova criatura, buscam viver uma vida de santidade, já crucificaram sua carne com os seus desejos, com as suas vontades. Não vive mais para si mesmo, mas vive sim para os princípios, para a glória, para a vontade estabelecida de Deus na sua vida. Então ele não faz mais o que ele quer, ele não vai para onde ele quer, ele não pensa o que ele quer, ele não fala o que ele quer. Por quê? Porque ele fala a palavra de Deus, ele fala aquilo que está escrito na sua palavra, ele busca a presença de Deus, porque Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, então já estou crucificado, a minha vontade já não está mais em evidência,
mas agora o que prevalece em mim é a vontade do meu Senhor, daquele que morreu por mim. Então, se você não tem esse desejo de agradar ao Senhor, de viver para Ele, de ser um servo doulos, quem estuda aprende que servo doulos é aquele servo de orelha furada, porque na antiguidade, quando uma pessoa devia para alguém e se tornava escravo, ele então teria que servir aquela pessoa por um tempo determinado até ele pagar a dívida. E quando ele pagava a dívida, então ele era alforriado, então ele era libertado, ele saía e ia embora. Mas alguns servos, ao conviver com alguns tipos de senhores que eram bons, generosos, que cuidavam muito bem dele e da sua família, quando chegava a hora da alforria e ele entendia que ele não conseguia ter o mesmo desempenho, seja de prosperidade sozinho, ele chegava diante do seu Senhor e dizia: eu não quero sair, porque o Senhor é muito bom para mim, é muito bom para minha família, eu quero continuar contigo como seu escravo, como seu servo. Aí então a Bíblia diz que esse homem era levado diante dos juízes, e lá era lavrado um documento dizendo que a partir daquele dia, aquele homem então não mais seria livre, seria escravo para sempre daquele seu senhor, porque ele havia determinado isso. E aí então furava a orelha dele e colocava uma sovela, que seria hoje um brinco. E aquela pessoa, a partir daquele momento, ela passaria a ser marcada como o servo de orelha furada, ou então o servo doulos, né, no grego, dizendo que ele aceitou ser servo, porque o Senhor que habitava sobre ele, que dominava sobre ele, era tão bom, tão generoso, que ele não queria viver sem aquele Senhor. E é essa questão que nós devemos entender aqui nesta noite. Nós temos sobre nós um Senhor, nós temos o Senhor Jesus, nós temos o nosso Deus que está sobre nós, e nós entendemos que Ele é o melhor Senhor que existe. Nós não somos escravos, né, por imposição, nós somos escravos porque nós queremos servi-lo, porque entendemos que sozinho nós não conseguimos dar conta de gestar a nossa vida. E aí então nós aceitamos a Ele como nosso Senhor, e por isso então nós furamos a nossa orelha ali, colocamos uma sovela dizendo: a partir de hoje eu sou servo deste Senhor. O próprio Isaías diz: Senhor, muitos senhores têm tido domínio sobre nós, mas o Senhor a todos sobrepuja. Deixando claro a autoridade e o poder de Deus sobre as nossas vidas, que está acima de todos os senhores que você já conheceu. E é por isso que Gálatas 2:20 deixa claro para mim e para você que a vida que nós vivemos agora não é mais na carne, não é mais para nós mesmos, mas é para aquele que nos amou e que se entregou por nós, que é Jesus. Então, se nós não vivemos esse nível de vida, alguma coisa está errada com a nossa caminhada cristã. Será que de fato nascemos de novo? Será que de fato nos tornamos nova criatura? Será que de fato estamos vivendo o DNA de Deus? Ser santo como Ele é santo? Isso não tem nada a ver com religiosidade, isso tem a ver com comunhão e com intimidade. Isso não tem a ver com aquilo que você quer mostrar para alguém, mas aquilo que Deus é de fato para você e como você vive na sua presença. E é isso que Deus manda falar para vocês nessa noite. Nova vida em Cristo, embaixadores e o ministério da reconciliação. Deus está nos chamando para entendermos a chamada. Você não foi chamado para viver para si mesmo. Você foi chamado para viver de forma a agradar o Senhor, que você se entregou por Ele, que você se entregou a Ele, que você furou a orelha e disse: eu não quero outro domínio, a não ser o teu domínio sobre a minha vida. E por isso, nós entramos agora aqui em João 15, 4, 5, que diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele se dá muito fruto, porque sem mim nada, absolutamente nada, podeis fazer. Isso é o que Jesus falou para os discípulos em João 15, e Jesus estende isso para nós, porque nós também somos seus discípulos. Ele dizendo: você é a nova criatura? Então, se você é a nova criatura, você já ressuscitou, você já crucificou a sua carne, você já está vivendo uma vida de santidade, então agora permaneça em Cristo, porque sem Cristo nada podemos fazer. Não há o que se fazer sem Cristo. Você não tem potencial, você não tem poder, capacidade de gerar vida eterna. Você não tem poder, capacidade de gerar paz, alegria do Espírito no seu coração. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso, permaneça em Cristo. Eu sei que em dias de carnaval, assim, tentação da carne, muitos dos cristãos
pedem um tempo para Jesus, para poder ir ali satisfazer o seu desejo carnal. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nada é maior ou superior do que a presença de Deus na vida de uma pessoa. Por isso que se você deu uma escapadinha lá fora, para ver como é que está o mundo lá fora, eu quero dizer para você, você só tem a perder. Por quê? Porque nada supera a presença de Deus em nossas vidas. E é por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, nada. Então se apegue a Ele, né? Busque a Ele, se encha dele, se encha do Espírito, se encha da palavra, porque você não vai conseguir fazer nada sem Jesus. Ok? O ministério da reconciliação. Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios 5, 18 a 19, diz, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais séria. E isso aqui é o destaque, é o diferencial daqueles que de fato nasceram de novo, aqueles que de fato se tornaram nova criatura, aqueles que de fato receberam o DNA de Deus para viver uma vida de santidade, aqueles que de fato estão na presença de Deus a ponto de serem servos de orelha furada, não por imposição, não por ser um religioso, não porque tem um cargo na igreja, não porque tem um título, mas tão somente porque entendeu a chamada. E a Bíblia diz que Deus, Ele não imputou em nós os seus pecados, os nossos pecados, não imputou em nós os nossos pecados, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele reconciliou-nos consigo mesmo, através da morte de Cristo, está entendendo? E Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, Ele nos reconciliou e pôs em nós a palavra da reconciliação. E nesta noite, talvez você não saiba, mas a partir de uma vida cristã, que realmente te leve a ser um servo, a ser uma pessoa santa, a uma pessoa crucificada na cruz para não fazer as suas vontades, uma pessoa que de fato recebeu essa chamada de nascer de novo e nasceu, essa pessoa agora, pós-nascimento, pós-crescimento, ela passa a ser agora um ministro. Você é um ministro, eu sou um ministro. Você, mulher, é uma ministra. Eu sei que muitas vezes nós temos visto, muitas falando muito aí, inclusive agora nesse período de crise, né, aqui no Brasil, ministro da Suprema Corte, ministro disso, ministro daquilo, a pasta do governo, ministro da educação, ministro, né, da energia, ministro da fazenda, e um monte e a gente fica assim pensando, puxa, que cargo elevado esses homens receberam, que coisa linda, né? Seria bom se eles cumprissem de fato, né, o que aquela pasta ordena para que eles façam. A gente sabe que, afinal, eles não fazem aquilo que de fato deveriam fazer para ajudar a população, porque eles são dispenseiros, eles são ministros, são chamados para poder agir em uma pasta, para poder auxiliar a população, para ajudar a população, mas eles não fazem. Mas a Bíblia diz que nós olhamos para esses homens e muitas vezes desejamos, né? Puxa, eu queria ser um ministro dessa pasta, eu queria ser um... Muita gente fala isso, mas a Bíblia diz que Deus nos deu esse ministério. Cada um de nós que aceitamos a Jesus, que nascemos de novo, cada um de nós que recebemos, né, o dom, a chamada de nascer de novo e a partir dali tornando nova criatura e que passamos a partir daquele momento ser santo, crucificando a nossa carne, nós passamos a ser ministro, nós somos servos do mundo na ministração da palavra de Deus, tá? Para expressar a glória de Deus, para falar do reino de Deus, para trazer as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Talvez você não entendeu ainda por que você foi chamado, por que Deus se revelou para você. Então eu quero te ajudar a alinhar o seu pensamento hoje, tá? Você foi chamado para ser um ministro. São coisas que a Bíblia fala, né, no que não são dons. Os dons, a gente vai ver lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, Romanos também fala, porém os dons são específicos para as pessoas. Muitas pessoas queriam ser pastores e não são, outros queriam ser missionários e não são. Por quê? Porque isso são chamados específicos de Deus. Quem se atreve a se colocar num desses chamados, sendo que não foi chamado, vai ter muito problema e não vai conseguir prevalecer. Porém, o ministro da reconciliação,
O ministério da reconciliação, o ministro da reconciliação foi um chamado que Deus deu para todos. Todos nós temos esse papel de reconciliar o mundo com Deus, com Cristo, através do Evangelho, tá entendendo? Através da nossa vida, através da maneira como você vive, através do testemunho que você dá, através das obras que você pratica, tá entendendo? Então, se você é nascido de novo, lembra que você foi chamado para ser ministro do reino de Deus. E quando você abre a sua boca, a palavra de Deus vai consolar, a palavra de Deus vai confortar, a palavra de Deus vai alinhar, a palavra de Deus vai dar direcionamento, a palavra de Deus vai trazer milagres, vai trazer cura, libertação e vitória na vida das pessoas. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Primeiro Deus nos chama, nos trata, e depois que Ele nos trata, Ele diz: agora vocês vão em meu nome, agora vocês vão no poder e na autoridade do Espírito Santo, agora vocês serão os meus ministros, vocês serão meus representantes. E a partir dessa representatividade do reino, nós vamos trazer paz às pessoas que realmente querem, às pessoas que entenderam que elas precisam de Jesus. Amém, Jesus? Então é isso que a Bíblia diz para mim e para você, tá? E por isso nós devemos então pregar a mensagem da reconciliação. O mundo está em guerra contra Deus. No carnaval você vê as injúrias que eles causam, né, contra Deus, tá? As palavras que eles lançam contra Deus, não somente no carnaval, no mundo todo, mas no carnaval é um pouco mais agressivo essa ação do homem sem Deus. Tá entendendo? Por quê? Porque eles estão em guerra contra Deus. Eles não aceitam as imposições de Deus. Eles não aceitam a visão. Eles não aceitam as doutrinas, a vontade de Deus. Eles não querem se submeter. Por quê? Porque eles foram contaminados pelo enganador, pelo mentiroso, por Satanás. A Bíblia diz: Lúcifer, Satanás, é o príncipe deste século. E ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre ele a luz do Evangelho. Então, há uma ira no coração do homem contra Deus, há uma revolta. Mas eu e você temos o papel de levar a reconciliação e dizer para essas pessoas que Cristo as ama tanto, que se deu naquela cruz, que Deus as ama tanto, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então essa é a palavra da reconciliação que nós devemos levar para essas pessoas. Amém, Jesus? Então, Romanos 10, 14 e 15 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O evangelho são as boas notícias do reino. O Evangelho é o reino, é a palavra de reconciliação, dizendo que Deus está com os braços abertos, aguardando as pessoas, por mais que elas estejam num mundo imerso de pecado. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus quer trazer essas pessoas para a reconciliação, para o novo nascimento, para o renascimento. Deus quer trazer essas pessoas para elas serem geradas de novo e para ter uma nova vida, para ser uma nova criatura. Mas alguém precisa ir lá e dizer isso para elas. Está entendendo? E cada pessoa tem o seu ciclo de amizade. Cada pessoa tem o seu ambiente onde ela se move. E ali ela pode ser o embaixador. Ali ela pode ser o ministro de Deus, trazendo aquela palavra de reconciliação. Amém? Embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Além de nós sermos ministro da reconciliação, nós somos embaixadores. Então nós temos duas atribuições super poderosas do reino para levar as pessoas a ter um encontro com Deus, a ter um encontro com Cristo. E para elas poderem abrir os seus olhos, para caírem as escamas dos seus olhos. A Bíblia diz que Paulo, até então, a Bíblia fala, o nome dele chamado Saulo, ele vai atrás do povo de Israel, o povo de Deus, a igreja de Cristo, e ele vai com uma carta dos escribas para poder matar aquele povo. E a Bíblia diz que no meio do caminho ele encontra com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, o que acontece? Ele fica cego.
Depois que ele tem um encontro com Jesus, e aí Deus então manda um servo dele orar, Ananias, e a Bíblia diz que quando Ananias ora para Saulo, as escamas dos seus olhos caem e ele começa a enxergar novamente. Isso deixa claro para nós a situação do mundo que nós estamos vivendo. As pessoas do mundo sem Deus, elas estão com escamas nos seus olhos. Elas não conseguem ver o reino de Deus. A Bíblia diz: se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então elas estão cegas, elas não conseguem enxergar o reino de Deus. E através do ministério, que nós recebemos da reconciliação, e com essa prerrogativa do reino, que nos dá o direito de sermos embaixadores, de apresentarmos os céus, de falarmos do reino, de mostrar como Deus é lindo, como Jesus é maravilhoso, como o céu é tremendo, magnífico, como a vida eterna é uma bênção que Deus separou para todos aqueles que o seguem. Está entendendo? Quando nós falamos isso e as escamas dos olhos dessas pessoas caem, não tem uma outra coisa a não ser elas se dobrarem, chorarem, se derramarem diante do Senhor e dizer: eu quero servir o Senhor Jesus. Então, nessa noite, amado, a nova vida em Cristo, embaixadores e ministro da reconciliação. Deus te chamou para ser ministro. Deus te chamou para reconciliar o povo. Você tem esse direito, você tem esse poder dado por Deus. Mas acima de tudo, você também pode apresentar o reino, porque você é embaixador. Você vai mostrar para o mundo uma coisa que eles não conhecem: a Nova Jerusalém, os portais dourados, as ruas de ouro, os muros de jaspe, tudo que Deus preparou para a sua igreja, para os seus filhos, para o seu povo, que as pessoas do mundo nem sequer imaginam que um dia elas poderiam entrar neste lugar. Então vamos anunciar o Evangelho. Vamos anunciar o Evangelho de duas formas. Uma delas é pregando, mas a outra forma poderosa é vivendo. Porque já diziam as pessoas aí fora que uma ação, uma boa ação, ela fala muito mais do que palavras. Então vamos viver a palavra de Deus, vamos ser ministros, vamos ser realmente embaixadores, porque o reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Amém, Jesus? Andando dignamente da vocação, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Muitas pessoas não estão reconhecendo essas atribuições celestiais. Muitas pessoas não estão valorizando, sabe, essas condecorações, esse título que Deus deu, esse dom que Deus deu, essa autoridade que Deus deu, que é ser ministro da reconciliação e ser embaixador do reino. Está entendendo? E Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Vocês não são qualquer um. Vocês não são qualquer, sabe, você não pode se colocar abaixo daquilo que Deus tem te colocado. Você é um grande diante de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus para ser um ministro. Se você olha para os ministros aqui da terra que não fazem nada para a população, e você fica muitas vezes assim, embasbacado de ver aquele homem com tanto poder, com tanta atribuição, com tanto, sabe, autoridade para fazer as coisas, e você esquece que você também é um ministro, e do ministro de um reino eterno, de um reino que não passará, de um reino que a Bíblia diz que está acima de todos os reinos. Na estátua, na visão da estátua, Nabucodonosor viu o reino, e de repente ele viu a cabeça de ouro, ele viu o peito de prata, ele viu ali o abdômen de bronze, ele viu as pedras de ferro, e ele viu todos aqueles reinos que simbolizaria os reinos que viriam: Medo-Persa, Grécia, Roma, o dele, Babilônia, e todos aqueles reinos. E de repente ele diz: mas eu vi uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, e ela foi lançada aos pés da estátua, e a estátua foi destruída, acabou tudo, e somente aquela pedra ficou, e de repente aquela pedra encheu o mundo todo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que aquela pedra é Jesus. Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram, diz a Bíblia, o Salmo fala. Então aquela pedra é o reino de Deus, que vai estabelecer o seu reinado na terra. Então você não é ministro de um governo, seja da direita ou da esquerda, ou do Lula, ou do Bolsonaro. Não, você é um ministro de Deus, você é um ministro do Evangelho, você é um ministro de Cristo, você é um ministro do reino eterno, que nunca vai passar. Entenderam? E muitas vezes nós andamos cabisbaixo, desanimado, entristecido, porque nós temos um problema aqui, temos um problema ali, temos uma dificuldade aqui, dificuldade ali. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Eu venci o mundo. Então nós precisamos olhar para Efésios 4:1
que Paulo diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que for chamado. Ande cabeça erguida, porque a tua vocação é grande, a tua chamada é grande. Né? Além disso que eu falei, você pode ter sido um pastor, chamado para ser um pastor, você ser chamado para ser um mestre, você foi chamado para ser um evangelista, você foi chamado para ser um apóstolo, você foi chamado para ser, enfim, né? Tantos dons, tantas chamadas específicas na Bíblia. Você foi chamado para ser um adorador. Eu até achei interessante, de atrás estava meditando sobre essa palavra. E eu vou falar aqui, porque acho que enquanto toda live eu vou falar isso, porque para mim foi uma chave, tá? Foi uma chave essa revelação de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Jesus falando lá para a mulher samaritana, no poço de Jacó. Mas agora é interessante, a Bíblia diz que Deus, não há nada que possa esconder dos olhos de Deus. O salmista diz: se ele for lá nas profundezas, Deus está. Se ele for nas mais altas nuvens, Deus está. Lá no mais alto céu, Ele está. Ele diz: como eu poderei fugir da presença do Senhor? Como eu posso esconder da tua face? Ele diz isso. Então não há como se esconder. Então, se não há como se esconder, e Deus procura, isso não quer dizer que alguém está escondido. Não. Por que Deus não acha? Olha só a visão. A visão é essa. Deus não acha porque não tem, porque não existe. Então, o Deus busca os verdadeiros. Deus está dizendo o seguinte: quem de vocês estão dispostos a se candidatar a ser um verdadeiro adorador? Amém? É essa a visão ali, é essa. Deus está dizendo: eu não acho porque não tem, porque o meu olhar está sobre todas as coisas. Por que não tem? Porque ninguém se candidatou para ser. Então, se você se candidatar a ser um adorador, Deus vai te achar. É isso. É isso que está dizendo ali. Então, querido, são muitas atribuições que Deus nos deu. São muitas competências que Deus nos deu. São muitas ordens e autoridade que Deus colocou sobre nós. Mas a Bíblia diz que muitos estão andando cabisbaixo, desanimados, sem direção, perdidos no mundo. Igual aqueles irmãos lá de Emaús, da cidade de Emaús, que estava descendo de Jerusalém para Emaús, triste, amargurado, porque eles estavam seguindo a Jesus e Jesus morreu. E mal sabia eles que Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus se colocou no meio deles ali. E eles não sabiam que era Jesus, porque eles estavam tão desanimados, tão tristes, que eles não conseguiram ver que era Jesus. Então, Paulo está dizendo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que for chamado. Então você é um embaixador, você é um ministro do Evangelho. Então viva essa vida, tá? Sabe, de acordo com essas prerrogativas, de acordo com essa chamada, porque você não é qualquer pessoa. Talvez o inimigo tenha levado você para o pecado, e se tem uma coisa que tira a força do crente é o pecado. Todas as vezes que pecamos, nós diminuímos a frequência, a autoridade, a intensidade, a comunhão, a unidade, diminuímos tudo. Tudo que for do reino diminui quando o pecado entra. Mas hoje, quem sabe você ouvindo essa palavra, está na hora de você levar a sua vontade para a cruz. Coloque ela na cruz, porque você é muito mais do que você aparenta ser. Amém, Jesus? O poder do Espírito Santo na nova vida. O Espírito Santo como guia. João 16,13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, diante de todas essas verdades, nós não vamos conseguir ser essa pessoa que Deus quer que sejamos se nós não formos cheios do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai fazer real essa chamada. O Espírito Santo vai fazer você entender de fato quem você é. O Espírito Santo vai te mostrar o que você deve fazer. Está entendendo? Então, se encha do Espírito Santo. Porque a nova vida em Cristo, ser embaixador, ser ministro da reconciliação, nós não vamos conseguir. Porque são coisas espirituais, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Então se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo como selo da salvação, Efésios 1, 13, 14.
em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então Deus, Ele nos encheu do seu Espírito. Ele nos deu o selo do Espírito Santo da promessa. Então você está selado. Fala-se muito da marca da besta, fala-se muito do anticristo, mas esqueça de falar que todo cristão que serve a Deus em vida de santidade está selado com o Espírito Santo da promessa. Quando o diabo olha para mim, quando o diabo olha para você, ele sabe que tem fogo aí. Ele sabe que há algo forte e poderoso na sua vida, que ele não pode te tocar. A Bíblia diz que aquele que está debaixo das mãos de Deus, aquele que serve a Deus, o diabo não toca. Ele não pode tocar, por conta do Espírito Santo. Amém? Frutos da nova vida e o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. É isso que eu falei lá atrás. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você serve a Cristo, se você nasceu de novo, se você realmente tem o DNA de Deus e vive a santidade, você vai manifestar o fruto do Espírito. Você vai ter o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade. Não tem como, querido. Quem nasceu de novo, nasceu do Espírito, vai ter o fruto do Espírito. Agora, quem não nasceu de novo, está na carne. Aí vai ter as obras da carne. E esse carnaval, ele na verdade ele existe tão somente para ser um imã, para atrair aqueles que são carnais. Porque aqueles que são carnais adoram as coisas da carne. Mas aqueles que são espirituais adoram ou amam as coisas do Espírito. Produzindo frutos para o reino, Mateus 17:18. Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Aqui acaba todo o dilema e toda a discussão se a pessoa é de Deus ou não. Porque a gente vê muito disso, né? Fulano de tal é falso profeta, fulano de tal é de Deus, fulano de tal não é de Deus. Queridos, olha os frutos. Os frutos dizem. Há uma fala nos frutos, porque o fruto declara de que árvore ele é. Tá bom? Então, se você está com dúvida em relação à árvore, olha os frutos. Os frutos já deixa claro. Amém, Jesus? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar bons frutos. Porque nós estamos em Cristo. Porque nós estamos no Espírito. Porque nós estamos na palavra. Porque nós entendemos a chamada. Entendemos quem somos no reino. Entendemos que nós fomos escolhidos. Está entendendo? Para produzir frutos dignos de arrependimento. Amém, Jesus? A esperança da glória e a vida eterna em Cristo. João 11:25-26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então aqui é importante. Nós entendemos sobre a ressurreição. Jesus Cristo nos chamou para vivermos uma vida reta e íntegra na presença dele. Porém, um dia nós vamos morrer. E quando chegar o momento, nós ressuscitaremos com ele, porque nós recebemos a vida eterna em vida. Ninguém vai poder receber a vida eterna lá, é agora. Você precisa nascer de novo agora. Você precisa aceitar Jesus agora. Você precisa ser crucificado com Cristo agora. Você precisa crucificar a tua carne com os teus feitos agora, para que você receba a esperança da glória, a vida eterna em Cristo. E aí, queridos, o segundo passo, o passo seguinte, vivendo como luz no mundo, brilhando no mundo. Mateus 5:14-16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus te chama para ser ministros, para ser embaixadores e para iluminar esse povo que está em trevas. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas e nós somos a luz do mundo. Jesus diz, vós sois a luz do mundo.
E nós devemos perseverar até o fim, perseverando até o fim, guardando a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então nessa noite, toma posse. Jesus quer que você nasça de novo. Jesus quer que você seja nova criatura. Jesus quer que você crucifique a sua carne com os seus feitos na cruz do Calvário. Ele quer que você mortifique a sua vontade para viver a vontade dele. Mas ele também quer que você seja ministro do Evangelho. Ele quer que você seja embaixador dele. Ele quer que você seja a luz do mundo. Ele quer que você seja santo assim como ele é santo. E a partir daí, querido, é só viver a vida reta e íntegra aqui e esperar o momento de recebermos a grande coroa da vida que está preparado. Olha só o que Paulo fala. Paulo diz assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, Jesus? Então nessa noite, Iames, Deus abençoe sua vida. Quando vai ter lá? Segunda, quarta e sexta, 19 até as 20 horas, tá bom? Para vocês que não me conhecem, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E estou com vocês aqui na segunda, quarta e sexta, das 19 até as 20 horas, trazendo uma palavra que vai com certeza te ajudar na caminhada cristã. Esse é o meu desejo, para que você firme com o Senhor, para que você entenda quem você é, para que você saiba daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te nomeou nessa terra. Você não é qualquer pessoa, você foi escolhido para ser um servo de Deus, para ser um instrumento de Deus nesse mundo, para fazer a obra de Deus. Então, tome posse, porque nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa te ajudar. Deixa eu ver que alguém está falando aqui. Deus amou o mundo, João 3,16, o Egros. Deus amou o mundo, exatamente, Egros. Deus abençoe sua vida. Tiago está dizendo aqui, Deus abençoe Tiago, na verdade o Tiago acabou de entrar. Lima, evangelista também, Deus abençoe sua vida. Que mais? Pastor, a paz do Senhor, quais os frutos que devemos observar? Então, os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, tá? Domínio próprio, tá? Então, tudo isso que a Bíblia fala. Só que, presta bem atenção, Maria Isabel Alves, presta bem atenção. Muitas vezes nós estamos preocupados em ter esses frutos. Escuta bem o que eu vou falar para você aqui, a revelação de Deus para a tua vida. Uma pé de manga, ele não precisa se esforçar para dar manga. Um pé de laranja, ele não precisa se esforçar para dar laranja. Então, quem se esforça para ter esses frutos são os religiosos. O cristão nascido de novo, ele já automaticamente produz esses frutos. Tá bom? O crente que vive o Evangelho e a palavra, que crucificou as suas vontades, ele automaticamente produz esses frutos. Então isso não precisa ser algo desesperador, algo, né? Meu Deus, o que eu faço agora para ter amor? Meu Deus, o que eu faço agora para ser benigno, para ser bondoso? Não. Se você estiver em Cristo, se você crucificou a sua carne, automaticamente você terá o fruto do Espírito. Por isso que a nossa preocupação não é em gerar frutos, é estar em Cristo, é estar no princípio, na palavra, porque os frutos serão atos disso, tá? Serão os frutos da sua vida com Cristo. Por isso que não precisamos nos preocupar. Mas eu vou ter que amar todo mundo, vou ter que fazer. Não precisa esquentar com isso. Esquenta simplesmente em crucificar a sua carne com seus desejos, com suas vontades, tá? Procura apresentar a Deus aprovado, ser um ministro de Deus, tá? Ser aquela pessoa que Deus vai te usar, não importa onde, não importa como, porque o mundo secular, até para isso, o mundo coloca agora que existe aquele cristão A, o cristão B e o cristão C. O ministro A, o ministro B, o ministro C. Qual que é o ministro A? O ministro A é aquele que ganha milhões para pregar a palavra. Então, o ministro B é aquele mediano que está na escala ali já de ascensão. E o C é aquele, a maioria, tá todo mundo que prega o evangelho e que não ganha nada por isso. Tá entendendo? A Bíblia nunca classificou as pessoas assim. Você pode ser usada por Deus em muitas coisas, em muitas áreas. Deus pode te usar de várias formas. Nós só temos que estar disponíveis. Tá entendendo? Para o Espírito Santo. E quando você mesmo perceber, os frutos vão gerando e as pessoas vão se alimentando.
Porque se você estiver em Cristo, não tem como você não gerar frutos. É o que está escrito no Salmo 1, né? Cujo, ele diz assim, que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Tá entendendo? Que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Está deixando claro ali que se você estiver em Cristo, crucificando a sua carne, abrindo mão das suas vontades, você vai gerar frutos que Deus vai permitir, que serão importantes para aquele momento, na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então não esquenta com o fruto, esquenta sim em estar crucificado com Cristo, estar em Cristo. Essa é a preocupação, porque os frutos virão automaticamente. Amém, Jesus? Querido, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da Comunidade Evangélica Esperança aqui de Campinas. Estou segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. E quero estender para vocês aqui, se você quer nos ajudar nessa obra, se você sentiu no coração que precisa ofertar para a nossa obra aqui, para a igreja que nós trabalhamos, para o trabalho que eu tenho feito, tá entendendo? Se você sentir no coração, pastor, eu quero ajudar vocês aí na obra, estou com muito trabalho aqui, temos uma igreja em construção, temos uma chácara em construção, temos trabalhos aqui sociais também para ser feito aqui na região onde a gente mora. Então se você quiser nos ajudar, tá? Você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado e peça para mim o Pix da igreja que eu vou passar para você. O pessoal do Kawaii já tem nos vídeos abaixo, tá? Que nós colocamos aí. Então entra lá e participa, nos ajude com uma oferta, com um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração. E eu vou estar orando por você, e não tenha dúvida, Deus vai abençoar você. Deus vai fazer algo aí na sua vida financeira, Deus vai fazer algo na sua empresa, nos seus negócios, no seu emprego, Deus vai te dar um salário melhor. Eu acredito piamente que quando nós semeamos no reino, nós temos retorno, porque Deus é um Deus que abençoa. Amém? Quero orar por você, quero orar pela sua casa nesta noite, declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos diante do Senhor na tua presença nesta noite, entendemos a tua chamada, entendemos que fomos escolhidos para ministrar a sua palavra, para levar avante a tua vontade. E muitos que estão aqui hoje, com certeza receberam uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Aqueles que estão ainda perdidos, com certeza serão resgatados e levantados da situação que eles estão, serão tomados por ti, serão chamados para viver uma nova vida. Eu oro por cada um deles, declaro sobre eles a bênção, a vitória. Se porventura houver alguém que está perdido nas mãos de Satanás, porque fez pacto e aliança com as trevas e estão com medo, desesperados, não sabem o que fazer, meu Deus, permita que essas pessoas entrem em contato comigo, que eu estarei ajudando ela em oração, estarei ajudando ela a quebrar essa aliança, esse pacto com as trevas e com certeza fazer um pacto, aliança contigo, porque, ó Deus, como diz Isaías, muitos senhores têm tido domínio sobre nós, mas o Senhor a todos sobrepuja. Não dá para comparar a maneira como o Senhor trabalha em nossas vidas como os outros senhores que governam sobre os homens, e até mesmo Lúcifer, Satanás, que tem sido senhor de muita gente, e as pessoas têm vivido vida de miséria, de sofrimento na mão desse anjo caído. Mas eu oro pedindo que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor traga revelação ao coração dessas pessoas, e que essa oração que nós temos feito, e que essa palavra que temos sendo ministrada, que muitas vezes pode passar desapercebido para esses que estão debaixo desse jugo maligno, que estão cegos, que estão, meu Pai, com as escamas nos olhos, que o teu Espírito possa arrancar essas escamas, fazer com que essas pessoas que estão cegas possam voltar a ver, e elas venham enxergar quão bom é o Senhor, quão maravilhoso é poder caminhar contigo. Meu Deus, que alegria poder ministrar ao coração de todos aqueles que estão perdidos e que precisam voltar para casa. Eu oro e declaro sobre eles a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Foi muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Que vocês que estão desviados voltem para o caminho do Senhor. Tá entendendo? Estou aqui para ajudar vocês. Podem entrar em contato comigo, tá? Nós vamos orar. Se de repente você fez alguma aliança com as trevas em algum momento e você tem sido perseguido, você tem vivido uma vida de miséria por conta disso, eu estou aqui para te ajudar você a quebrar esse pacto e a fazer um pacto com Cristo, fazer um pacto com Jesus, tá bom? Então entre em contato comigo, nós vamos estar aqui juntos, entrando nessa guerra, e Deus vai te dar vitória,
E com certeza você viverá uma nova vida. Você será uma nova criatura. Você será uma pessoa santificada pela palavra. O sangue do Senhor Jesus será derramado sobre a tua vida e você se tornará alvo como a lã. Você será uma nova criatura na presença de Deus. É essa a minha vontade nessa noite em relação à tua vida, porque foi para isso que eu fui colocado aqui. Tá bom? Então Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua alma, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço a Deus por tudo. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.